Agora eu falo das mídias de direita, né? Assim, uma coisa que eu falo o seguinte é que assim, a direita ela se pauta muito pelo que a mídia fala, né? A direita precisa da mídia, né, para assim, gerar uma pauta, né? Então, aí os portais ditos assim de direita, né? Eles assim, tá, no começo, assim, quando começou a surgir, né, assim, a seção da direita, começou a ter, digamos assim, algumas notícias originais, vamos dizer assim, reportagens originais. Aí, claro, com essa perseguição de Xandão, aí a mídia ficou só replicando, as reportagens de direita só ficavam replicando o que a mídia falava, e o pior ainda, replicava também com narrativas contra Bolsonaro, por exemplo. Então, você vê mais ou menos essa forma, Isaac, assim que a, essa mídia de direita só fica replicando o que a grande mídia fala? Eles replicam o que a grande mídia fala e eles formulam de uma maneira para ficar mais palatável com o que eles querem passar, né? Não necessariamente o que é, mas o que eles querem passar. A verdade é o seguinte, se você for pegar, eu pego assim exemplo de dois veículos, né? O Terça Livre e o 247, um é o espelho do outro. Não tem diferença nenhuma. Né? Tá aí o Rafael Oliveira aí falando tudo sobre futebol pernambucano. Depois eu falo isso aí, pois. Mas ele está falando aqui. Mas a questão é o seguinte: a mídia, esses portais aí de direita, eles quiseram conduzir uma coisa de uma maneira muito errada. Cara, eu posso dizer o seguinte: eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Eu não estou dizendo isso. Eu fiz só o meu trabalho. Mas assim, cara, você viu na época do Canal Lights, eu trouxe um monte de gente do governo, cara. E você não via ninguém desses grandes veículos, a não ser que fosse um cara famosinho, a não ser que fosse um cara que seria bom para o que eles estavam querendo falar, mas você não via eles falando com as pessoas do governo que eles defendem. Você não via isso. E eu sempre achei isso muito estranho, porque muitas vezes esses veículos passaram 4 anos falando mal do Alexandre de Moraes. Não que ele não possa ter os seus erros, até acredito que ele tenha tido. Agora, você tem um presidente, né? As pessoas dizem que eu defendo aquele presidente. Você não vai falar as coisas boas do presidente? Você não vai, de repente, fazer as pessoas entenderem política para poder as pessoas entenderem como está sendo a dinâmica da política e assim poder ajudar o presidente, né, de forma melhor, né, já que é a intenção do veículo? Não. As pessoas querem falar mal do Alexandre de Moraes para poder dar mais mídia. Eles só queriam isso. Eles só queriam se promover. E, de repente, eles conseguiram um inimigo perfeito. Eles conseguiram o inimigo perfeito deles, eles precisavam mais de nada. Né? Então, sempre são pautinhas. É isso que não dá para colocar. Outra coisa que eu tenho um asco desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa, é querer dizer que são jornalistas, quando, na verdade, eles poderiam dizer: eu sou militante, eu sou ativista, eu quero fazer isso e pronto, acabou. Agora, querer me dizer que essas pessoas são jornalistas, não são, cara. Nunca foram. Nunca foram. Né? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eles têm lá se eles têm um veículo que tem uma linha editorial, aí tudo bem, porque isso faz parte. Tem veículos que têm linhas editoriais diferentes. Não é errado a Veja, por exemplo, fazer uma linha editorial mais tucana. Não é errado a Carta Capital fazer uma linha editorial mais de esquerda. Não é errado, desde que você assuma isso. Desde que você assuma que é aquela situação. Não é errado isso. Embora os preceitos jornalísticos eles tenham que ter mais aquela linha, né? Opa, acabei batendo aqui. Mas, enfim, isso acabou não acontecendo, cara, com essa galera. Se tornaram ativistas, nem ativistas do presidente Bolsonaro e tal,
tornaram ativistas de uma própria causa, que sabe-se mais ou menos qual é, e tiraram totalmente o foco de pessoas que, muitas vezes, as pessoas que seguiam elas não queriam exatamente o que elas queriam, o que elas estavam fazendo, mas elas fizeram, elas cooptaram, e acho que o erro foi gritante. Você não pode ter respeito por esse tipo de pessoa, porque quando você engana os outros, aí é sacanagem. Você pode até fazer coisas erradas. Você pode fazer até coisas que eu não concordo. Se você chegar para qualquer pessoa de um pensamento diferente, político do meu, e o cara está fazendo, mas o cara está fazendo numa honestidade, ele achando que aquilo é o certo, beleza. Agora, fazer para enganar as pessoas, não dá, velho.